Saudações, plebeus! Eu sou o King e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação atual da B3. Será que está valendo a pena investir com uma taxa de juros extremamente alta ou vale mais a pena você fugir para a renda fixa e ignorar a Bolsa de Valores? Vamos descobrir? Bora lá! Vamos começar do começo. O que carambas é a B3? A B3, também conhecida como Brasil Bolsa Balcão, é a nossa bolsa de valores brasileira, a nossa única, inclusive. É nela que você compra fundos imobiliários, ativos, fundos e qualquer outra coisa que você possa imaginar no mercado financeiro no Brasil. Ou seja, quando você compra uma ação, seja do Itaú, Ambev, Petrobras, Vale ou qualquer outra empresa, você está comprando pela B3. E por que 2025 está sendo particularmente um ano difícil para a nossa queridinha B3? Existem dois principais motivos. O primeiro deles são os juros altos. O segundo deles são as incertezas macroeconômicas. Quando a gente tem juros muito altos, a gente vai ter títulos como CDBs, Tesouro e outros de renda fixa que são extremamente pouco arriscados, pagando um valor muito alto. Ou seja, você pode não correr risco nenhum e ter uma ótima rentabilidade. Sendo assim, a maior parte dos investidores corre da Bolsa de Valores e começa a ir para a renda fixa. Afinal, eles querem menos risco e mais retorno. Então, nessa situação, para eles é melhor. Assim, todas as ações acabam tendo assim, uma esfriada. Além disso, quando a gente tem os juros altos, o crédito encarece, o consumo desacelera e os lucros caem. Assim, fazendo as ações também despencarem. Isso prejudica as empresas e faz com que também as pessoas afastem-se da Bolsa de Valores. Vamos falar um pouco sobre essa disputa que tem entre os juros altos e a nossa pobrezinha B3. A Selic, como você deve saber, é a taxa de juros básica do nosso país. Ela é definida pelo Banco Central com a principal meta de reduzir a inflação. Quando a gente tem uma taxa Selic muito alta, o crédito fica mais caro, o que afeta empréstimos, o consumo, os investimentos e, é claro, o humor do mercado. Aliás, eu tenho um vídeo no canal explicando só sobre a Selic, então se você quiser entender mais sobre o assunto, é só passar lá. Agora vamos falar um pouco sobre o risco versus o retorno. A renda fixa está rendendo muito bem com a Selic estando tão alta. A gente está falando de você ter 15% ao ano no Tesouro Direto sem precisar correr quase risco nenhum. E se você estiver disposto a correr um pouquinho mais de risco, e ainda assim até R$250 mil não é risco nenhum ainda, num CDB você consegue até mais do que esse valor de 15% ao ano. Em contrapartida, a gente tem nossos investimentos na Bolsa de Valores, que até podem perder no curto e talvez no médio prazo para a renda fixa. Entretanto, no longo prazo tende a superá-la constantemente, consideravelmente e consistentemente. Ou seja, você até pode estar na perda agora, ou no empate agora, no 0 a 0. Mas provavelmente investir em ações no longo prazo, ainda mais agora que está tudo mais baixo, você tende a ter um retorno muito maior do que na renda fixa, mesmo ela estando tão alta. Agora vamos falar um pouco de perspectiva. Nós temos sinais claros de que pode sim estar chegando ao fim desse ciclo de alta da Selic, o que é mais um motivo consciente para você poder estar começando a ir para os investimentos da Bolsa e deixando um pouco de lado a renda fixa. Estamos vivendo um ciclo de alta da Selic. Nada mais é que quando o Banco Central começa a aumentar a Selic para poder conter a inflação. Isso é comum quando os preços estão fora do controle e precisa ser tomada alguma atitude para poder esfriar um pouco o consumo, assim estabilizando a economia. E nós já temos sinais claros de que esse ciclo pode sim estar acabando. A inflação já não está mais crescendo naquele mesmo ritmo desenfreado que estava antes. Além disso, a gente já está com uma taxa de juros muito alta, que já está começando a desacelerar o mercado, e isso, se for se manter por muito tempo, começa a ser prejudicial e perigoso. Então já estimula o Banco Central a reduzir ela para poder manter a economia girando, e o próprio Banco Central já falou nas últimas atas de reunião que tem sim a intenção de até o final do ano reduzir a taxa Selic pelo menos em 0,15 pontos percentuais, ou seja, para 14,75. É importante mencionar que tem um agravante nessa situação que pode vir na direção contrária. A gente está tendo uma incerteza muito grande gerada pelas disputas com o Trump na questão tarifária, e não só, a gente está chegando em ano de eleição, que além de fazer com que o governo gaste muito mais dinheiro do que tem, também gera certa dúvida de como que vai ser o país em questão política e econômica no próximo ano. Esse tipo de situação gera incerteza e uma tensão. E vocês sabem que o mercado odeia imprevisibilidade. Então, realmente é difícil dizer o que vai acontecer quanto a essa situação específica. Talvez mesmo que a gente tenha uma queda da Selic nesse ano que vem ela tende a subir de novo ou até despencar ainda mais. Vai saber.
Agora vamos ao que interessa de verdade, as oportunidades para 2025, que eu sei que é o que todo mundo aqui está querendo. Mesmo num cenário de juros altos, existem empresas que podem se destacar e render muito ainda em 2025 ou até 2026. Começando com Itubi 3/Itubi 4, as ações do Banco Itaú. Quando a gente está falando de bancos, eles são campeões em ganhar dinheiro quando as taxas de juros estão altas. Eles, na verdade, são os mais beneficiados com essa situação, até porque assim eles emprestam dinheiro a um crédito mais alto. É claro que existe o risco da gente ter a restrição do crédito, mas vindo do Banco Itaú, que já é um dos maiores nomes nesse mercado, isso não é um grande problema para ele. E dá para dizer consistentemente que ele tende a se superar bem. A BEV3, as ações da Ambev. Consumo básico é muito resiliente. O povo pode cortar tudo, menos cervejinha no final de semana. Então, a Ambev é sim uma ótima empresa. Mesmo com a inflação pressionando os custos, ela tem se saído muito bem e se destaca pela sua resiliência. E mais, ela caiu bastante recentemente, o que pode mostrar um ponto de entrada muito interessante para quem quer começar a comprar ações da empresa. MBR3, as ações da empresa Embraer. Quando a gente está falando de atualmente, a gente vê uma situação muito maior do fluxo comercial de aviação internacional, ou seja, a retomada do turismo global. E isso beneficia muito ações das empresas como a Embraer, que fabricam aviões. Um ponto de risco que você tem que se atentar é que as ações da Embraer dependem muito da variação do dólar, por serem dependentes quase que exclusivamente da indústria americana. E ela também sofre com alta concorrência internacional. Como que o principal mercado dela é o mercado internacional, isso pode se impressionar um pouco o lucro dela. E vale salientar que recentemente, devido às tarifas do Trump, a Embraer sofreu e muito, sangrou bastante e agora caiu muito de valor, chegando a R$ 66 a cota. Ou seja, uma oportunidade que para alguns pode ser visto como um momento certo de você comprar ações da Embraer muito descontadas. BBAS3, as ações do Banco do Brasil. Quando a gente está falando de Banco do Brasil, a preferidinha do Luiz Barsi, a gente está falando de uma empresa centenária, com anos de mercado, que já passou por várias crises e continua firme e forte. Sendo uma das empresas mais antigas da Bolsa, ela é simplesmente um exemplo de boa qualidade e bons fundamentos no longo prazo. É sim uma oportunidade que você pode estar entrando nela a um preço bem mais baixo. Mas cuidado, é bem provável que nos próximos meses ela continue sangrando um pouquinho e talvez ou lateralize ou até caia bastante no período. E aqui vai a dica real. Nunca compre ações sem antes olhar os fundamentos dela. A menos que você esteja fazendo trade, é melhor que para o longo prazo você sempre veja os fundamentos das ações que você está comprando. Então mesmo que eu te diga que essas ações que elas estão bem, que elas são boas opções, que elas estão em uma situação que pode sim beneficiar você, é bom você olhar e fazer sua própria análise de fundamentos e ver se faz sentido para você, para sua carteira ou até mesmo para o longo prazo. Às vezes a ação não se prova no seu próprio teste. Então, é importante você sempre fazer essa análise antes de comprar qualquer ação e nunca comprar só porque alguém te recomendou ou simplesmente movido pela emoção. E para te ajudar com isso, aqui no canal tem um vídeo só ensinando como você pode analisar as empresas e decidir se você vai ou não colocar essa ação na sua carteira. Passa lá que você vai curtir. Aproveite e se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo desse canal maravilhoso. O que é o PIR e por que ele está tão baixo? Aqui vai uma métrica poderosa para poder te ajudar. O PIR, ou PL, o preço sobre o lucro. Basicamente, ele mostra o quanto que o mercado está disposto a pagar para cada R$ 1 de lucro de uma determinada empresa. Um PIR baixo significa que o mercado está relativamente barato, ou seja, que a gente está pagando menos para uma empresa do que ela realmente é capaz de fornecer de lucro. E olha só os dados. O Ibovespa está com uma projeção para os próximos 12 meses de 7,9 vezes de PIR. Enquanto a nossa média histórica é 10,6 vezes. E não só, em 2015 a gente teve 8 vezes de PIR. E isso porque a gente estava em uma grande crise, no final do governo Dilma. Em 2020, com a pandemia no auge, a gente tinha um PIR de 20 vezes. E em 2023, a gente tinha um PIR de 15 vezes. Ou seja, a gente está com um PIR médio historicamente imbatível. Ou seja, ações muito baratas. Estamos num momento muito interessante. Não porque o mercado está otimista, mas porque ele está desconfiado. E desconfiado até demais. Quando o mercado desconfia demais, isso surgem muitas oportunidades raras que você não vai ter elas aparecendo toda hora. Pode ser o momento de comprar ações de empresas que daqui a um tempo vão estar valendo mais que o dobro do que valiam quando você comprou. Se você montar hoje uma carteira de investimentos com boas ações,
você vai estar comprando elas a um preço muito descontado. É como você comprar um prédio de 100 mil por 60 mil reais. O aluguel é o mesmo, você vai continuar recebendo aluguel como se ele valesse 100 mil, mas você pagou só 60 mil. Então, para você que vai continuar com esse prédio, é maravilhoso. E isso tudo só porque o bairro ficou um pouco esquisito. No final das contas, vale a pena investir em 2025 mesmo com os juros altos? A minha resposta é sim, mas claro, com estratégia e com calma, tranquilidade e entendimento do que você está fazendo. A B3 está cheia de ações descontadas. Líderes de mercado, empresas muito sólidas e com grande potencial de recuperação. É aqui que a gente vê aquele momento de um ponto de inflexão, quando muitas pessoas podem comprar ações baratas e daqui a um tempo ver elas crescendo absurdamente, tendo comprado um preço que provavelmente essas ações não vão bater de novo tão cedo, talvez até nunca mais. Claro, não dá para ignorar a renda fixa. Com uma taxa de juros tão alta, seria loucura você não participar desse ganha-ganha da nossa Selic. Então, seja por tesouro, por CDB ou em fundos de crédito, é bom você ter uma reservinha ali que esteja atrelada à Selic, ao CDI. Assim você consegue garantir uma rentabilidade pela renda fixa e ainda consegue ter uma segurança bem alta, garantindo que seus investimentos de renda variável não vão te quebrar. Se você tem um perfil mais arrojado, agora é sua chance de ouro para comprar ações em um preço muito mais baixo do que você vai ver elas aqui para frente. Agora, se você é mais conservador, aproveita para poder tentar experimentar um pouco mais do arrojado, comprar algumas ações ali na renda variável, colocar uma posição e se manter, claro, a sua maior parte do dinheiro em renda fixa, aproveitando da alta rentabilidade. Mas aproveite pelo menos um pouco dessa chance. E claro, comenta aqui embaixo se você não quer um vídeo em que eu te ensino a criar uma carteira completa de ações brasileiras aproveitando desse cenário. E aí, ficou dúvidas? Se sim, já sabe, a aba de comentários aí para dúvidas, feedbacks e sugestões de vídeos. E aproveita e deixa lá. Você já está investindo na bolsa em 2025 ou 100% renda fixa? Quero saber. Agora, plebeu, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já sabe, não custa nada deixar aquele like para o rei saber que está no caminho certo. E se curtiu o conteúdo, se inscreve, mas apenas se achar que vale a pena continuar a nossa jornada juntos. Vamos crescer juntos nesse reino financeiro. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha sido bem educativo e que te ajude a tomar uma decisão sobre investir ou não na Bolsa de Valores atualmente. Aproveita e deixa nos comentários se você quer um vídeo falando só sobre uma carteira de investimentos no Brasil, trazendo ativos e analisando cada um deles para poder ajudar você a saber como fazer isso. É isso, até a próxima e falou!